Bem, leia comigo então a partir do verso 24, irmãos. Evangelho de João 20, 24. Bem, a Bíblia nos diz assim, irmãos. No verso 24. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhes disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser os meus dedos nelas e a minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse Jesus. Então disse a Tomé: põe seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Põe a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Amém? Feche seus olhos comigo, irmãos. Gostaria que você orasse nesse instante, para que a palavra de Deus, irmãos, venha ao nosso encontro neste momento, em nome de Jesus, para que possamos sermos edificados por ela nesse instante. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Jesus. Que ela traga ao nosso coração nesse instante, ó Deus, o ensino necessário, Pai, para nos fortalecer, para que a nossa fé seja firmada, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sermos cheios nesse instante, para que possamos aprender de Ti, Senhor, para que o nosso coração seja cada vez mais parecido com o Teu, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém, irmãos? Estou brigando um pouco com o celular aqui, que ele não é o meu. Amém? Mas eu creio que vai dar certo. Em nome de Jesus, é o meu esboço aqui, né? Para mim não me perder. Graças a Deus. Irmãos, nós lemos um texto aqui muito conhecido a respeito da vida de Tomé. Amém? Talvez, popularmente falando, o texto não seja tão conhecido quanto a frase que se diz quase que popularmente, né? Quase que como um ditado popular. Eu creio que seja um ditado popular. Amém? Que é uma analogia que se faz desse texto, um entendimento que se faz desse texto, que se diz assim, né? Quando você está se referindo a uma pessoa, fulano ele é que nem Tomé, precisa ver para crer, né? As pessoas falam isso desde sempre, e com certeza você já falou isso de alguém, ou já disse isso a respeito de uma pessoa, com uma pessoa mais incrédula, né? Mais desconfiada, digamos assim. Tem que ver para crer, né? E muitas vezes, irmãos, é o que se diz a respeito de Tomé. Mas Tomé, ele foi um dos 12 apóstolos, irmãos. Ele foi escolhido por Jesus. Nós encontramos relatos a respeito de Tomé apenas no livro de João, realmente, né? Relatos mais, digamos assim, elaborados a respeito da vida de Tomé. Como, por exemplo, irmãos, no capítulo 11, se você for ler depois, ele se mostra disposto a seguir Jesus, mesmo que isso significasse a sua morte. Ele diz: mestre, eu vou te seguir, independente das circunstâncias. No capítulo 12, irmãos, no capítulo 11, desculpa, no capítulo, ele fala a respeito de seguir Jesus, mesmo que isso custasse a sua vida. No capítulo 14, irmãos, quando Jesus está ensinando, Tomé é alguém que é ousado, de certa forma, ao dizer: Senhor, eu não entendi o que o Senhor quis ensinar, eu não compreendi aquilo que o Senhor está comunicando. Quase que como quem diz, poderia falar novamente para que eu entendesse, né? E isso mostra uma ousadia de interromper um mestre naquele instante que estava ensinando, para dizer que não havia entendido. Tomé também, irmãos, é um dos citados, dos discípulos citados, no capítulo 21 de João, naquela pesca em que o foco principal está em Pedro, em que Jesus vai restaurar a vida de Pedro. Depois da crucificação, Pedro, ele nega Jesus e ele sai em amargura, ele vai para o seu passado, ele volta a pescar, triste, abatido. Tomé estava junto com ele, porque Tomé passou por algo parecido, que é o que nós vamos ver hoje. Então, você pode encontrar essas referências a respeito de Tomé no livro de João.
Mas a maioria das pessoas conhece Tomé pelaquela analogia que eu expliquei no início, né, irmãos? De incredulidade. Fulano tem que ver para crer, né? Como Tomé tem que tocar, tem que sentir, porque é uma pessoa desconfiada, né? Quando a gente usa essa analogia, normalmente para se referir a uma pessoa mais cética, né, irmãos? Uma pessoa talvez mais pessimista, que não acredita facilmente nos outros ou em um testemunho, né? Enfim, precisa ver, precisa tocar, precisa sentir. Sabe, irmãos, o que acontece com isso? Nós, de certa forma, por este entendimento, nós julgamos errado Tomé. Nós o julgamos mal por entender ele apenas como quase que como um descrente, sendo que ele era um dos apóstolos, né? Então nós o julgamos mal quando nos referimos a Tomé desta forma, irmãos. Ele não é apenas essa pessoa que teve dificuldade de crer em um momento de abatimento, né? Então nós o julgamos, irmãos, muitas vezes sem nos colocarmos no lugar dele. Como eu disse, a maioria das pessoas conhecem Tomé desta forma, por essa analogia, né? Mas não entendem o que ele estava passando para estar descrente naquele momento em que Jesus aparece aos discípulos, ele não estava junto, que é o que nós lemos no texto, né? Então os discípulos, depois que Jesus sai do meio deles, eles vão e falam a Tomé: nós estivemos com o mestre, nós o vimos, depois da cruz ele ressuscitou como disse que faria, né? E Tomé diz: não, eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso ver o lado dele que foi perfurado, né? Então a Bíblia diz que depois de algum tempo Jesus aparece de novo no meio deles, e aí sim, né, o fim do texto que nós lemos. Mas o que acontece, irmãos? Nós não nos colocamos no lugar de Tomé. E é por isso que nós temos dificuldade de entender o que ele estava passando naquele instante, irmãos. Tomé estava vivendo dias terríveis, né? Assim como Pedro viveu também. Como eu disse, ele estava junto naquela pescaria. Tomé estava vivendo dias difíceis, irmãos. Jesus, o seu mestre, a sua esperança, né? Aquele que tinha sido enviado por Deus, o tão aguardado enviado de Deus. Jesus recém tinha sido entregue às autoridades, irmãos. Jesus tinha sido julgado de forma injusta. Ele foi morto entre ladrões, ele foi humilhado, ele foi cuspido numa cruz, irmãos. Ele estava em nudez, ele estava exposto para que toda a cidade visse. Essa tinha sido a figura, a imagem que estava na mente de Tomé dos seus últimos dias. Ele estava passando por dias difíceis, irmãos. Sabe o que está acontecendo aqui? Tomé, ele tinha andado com Jesus como um dos apóstolos, então ele tinha visto, irmãos, o poder de Deus através da vida de Jesus. O poder de Deus para curar, irmãos, para libertar. Ele tinha visto Jesus multiplicar os pães, ele tinha visto Jesus ressuscitar pessoas, né? Ele tinha visto, irmãos, sinais, maravilhas, grandes intervenções de Jesus. Ele tinha se sentado aos pés do mestre, bebido, irmãos, diretamente da fonte de sabedoria de Deus, porque quando ele escutava Jesus, ele estava escutando o próprio Deus, e imagina a maravilha que tinha sido isso, irmãos. Cada ensino de Jesus, a autoridade com que Jesus falava, a sua ousadia ao falar, a forma com que as pessoas ficavam admiradas e começavam a crer em Deus e a glorificar a Deus. Ele tinha presenciado, irmãos, um homem muito bom, um homem humilde, um homem misericordioso, cheio de compaixão, irmãos. Jesus Cristo ser trucidado numa cruz, ser envergonhado de forma injusta. Alguém tão bom, alguém tão humilde, alguém disposto a curar, a salvar, tinha sido no madeiro, irmão, exposto. Era isso que Tomé estava passando nesses dias. Então, quando eu digo, irmãos, que nós julgamos mal Tomé, é porque nós nos colocamos no lugar dele. Aquele momento, irmãos, na vida de Tomé, em que nós lemos o texto aqui, tinha sido antecedido por dias difíceis, por dias complicados. Ele estava abatido. A razão da esperança, irmãos, a razão da esperança da redenção para o povo de Israel, da qual Tomé fazia parte, né? A voz de Deus voltando a falar com eles depois de 400 anos em que Deus não falava com o seu povo. Agora Jesus estava falando, né? Por intermédio do Filho de Deus, Deus estava falando ao seu povo novamente, irmãos, né? Então essa voz que comunicava a voz de Deus entre os homens, e ele estava vendo aquilo, ele presenciou, ele experienciou aquilo. Essa voz aparentemente tinha sido calada numa sexta-feira de trevas. Você sabe muito bem
que quando Jesus foi crucificado, irmãos, a Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra. Às 3 horas da tarde escureceu. A terra se indignou. A ira de Deus tomou conta do local e escureceu tudo. Essa era a lembrança de Tomé. O meu mestre amado, o Redentor, o Salvador, numa sexta-feira de escuridão, foi humilhado, foi morto, eu o perdi. Se nós, irmãos, nos colocássemos no lugar de Tomé, talvez nós daríamos razão ao seu abatimento no texto que lemos, né? Ao seu distanciamento, à sua falta de fé, à sua falta de perspectiva. Se nós nos colocássemos no lugar de Tomé, ao invés de dizermos que pessoas são que nem Tomé, tem que ver para crer, se nós tivéssemos um pouco de empatia com Tomé, irmãos, nós não julgaríamos dessa forma. Aliás, relatos, irmãos, como esse de Tomé, eles estão registrados na Bíblia com o seu propósito específico, né? Nos mostrar, irmãos, para que a gente não passe pelas mesmas situações que Tomé passou, né? Pelo mesmo abatimento, pela mesma incredulidade, pela mesma incerteza, pela mesma desconfiança, por estar afogado em dúvidas, irmãos, porque ele tinha presenciado coisas terríveis. Sabe, irmãos, murcharam um balão de Tomé. Ele tinha um balãozinho, sabe aquele balãozinho de festa de criança, né? As crianças vão na festa e vê aqueles balão, né? Principalmente as mais pequenas, elas pegam um balão para si. Se alguém vai lá e murcha o balão, elas ficam desoladas, né? Alguém tinha murchado o balão de Tomé, irmãos. Ele estava abatido, ele estava triste, né? Ele tinha perdido as esperanças. Claro, por um pouco de falta de entendimento, Jesus tinha dito: eu vou até a cruz, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas os olhos deles ainda estavam fechados, irmãos. Eles ainda estavam incrédulos com relação àquilo. Eles ainda não tinham entendido como que alguém poderia ressurgir da morte. Essa era a situação de Tomé, mas está registrado na palavra de Deus, irmãos, para que a gente não passe pela mesma situação. Sabe o que está acontecendo com Tomé aqui, meu irmão? Ele presenciou apenas a sexta-feira de escuridão. Ele presenciou apenas a sexta-feira de morte. Ele presenciou apenas a sexta-feira de cruz. E era isso que estava na sua mente. Ele não tinha visto, irmãos, o sol da justiça renascer naquele domingo maravilhoso. Ele não tinha presenciado que a luz tinha resplandecido dentre as trevas, que Jesus tinha saído da morte, irmãos, que Jesus tinha vencido a morte. Ele estava na sua lembrança apenas a escuridão da sexta, e ele estava afogado nela. Ele não tinha presenciado a luz que o domingo de Páscoa trouxe. Leia comigo o texto de novo, irmãos. Deixe a sua Bíblia aberta, no verso 24, em nome de Jesus. Texto que nós lemos, 24. Ele diz assim, no início do texto, né, irmãos? Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo ou de Dídimo, também, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Interessante isso. A Bíblia deixa claro, ele não estava junto com os outros. Ou seja, os outros apóstolos, os outros discípulos, os outros amigos de Jesus estavam reunidos. Tomé estava afastado. Assim como Pedro também estava, assim como aqueles 2 homens a caminho de Emaús, que Jesus também foi ao encontro deles. Jesus está resgatando as suas ovelhas, irmãos. É interessante isso. Jesus está indo atrás daqueles que tinham, em algum momento, se abatido por causa da cruz. Jesus foi ao encontro deles, né? Então o texto diz, Tomé não estava no meio deles quando Jesus surgiu. Eles disseram, nós vimos o Senhor. Tomé respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser os meus dedos nelas, e a minha mão na marca ao seu lado. Sabe, irmãos, o abatimento de Tomé o impediu de estar em comunhão com os seus irmãos. O abatimento de Tomé o impediu, irmãos, de estar presente na primeira visita do Mestre depois da cruz, né? O abatimento, irmãos, a dúvida, a incredulidade de Tomé o impediu de ver o Mestre ressurreto pela primeira vez, porque ele não estava junto com os outros discípulos. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Assim como nós, Tomé focou tanto na escuridão da sexta-feira, naquela imagem terrível do Filho de Deus exposto numa cruz em vergonha e nudez. Ele estava tão focado naquilo, irmãos, que ele não estava próximo para ver a luz brilhar novamente.
Ele estava focado na sexta-feira, ele estava focado na escuridão, e isso o abateu. Sabe, irmãos, Tomé não está fazendo aqui apenas um eu só acredito vendo, como se diz na internet. Né? Aqueles memes, sabe? Só acredito vendo. Não é simplesmente isso, irmãos. Não é isso que Tomé está dizendo. Ele queria tocar nas marcas. Ele queria tocar, irmãos, nos furos dos pregos nas mãos. Ele queria ver as feridas cicatrizadas. Ele queria ver aquilo, irmãos, que só quem estava próximo na hora da cruz, na hora da vergonha, na hora que Jesus carregou, na hora que Jesus foi levantado naquele madeiro. Ele queria ver aquilo que só aquele que presenciou, irmãos, a morte de Jesus poderia ter visto, que era o soldado, quando Jesus já estava nos seus últimos instantes, furando como uma lança o seu lado. E a Bíblia diz que quando Jesus foi perfurado do lado, saiu sangue e água. Tomé queria ver aquilo, queria ver aquela marca. Ele queria tocar, ele mesmo diz, eu quero tocar no seu lado. Assim como Tomé, irmãos, muitas vezes a dúvida ela toma conta da nossa vida. Ela toma conta quando nos afastamos da comunhão com Deus. Quando nós nos afastamos da comunhão com Deus, irmãos, o próximo passo é se afastar da comunhão com os irmãos. E quando nós não estamos juntos, não estamos reunidos, a nossa fé desfalece, nós ficamos incrédulos. O abatimento toma conta porque nós nos afastamos da fonte, nós nos afastamos de Deus, e por nos afastarmos de Deus, nos afastamos da raiz, da nossa força, irmãos, daquele que nos dá propósito de existência, de vida. Era o que estava acontecendo com Tomé. Pedro passou por algo parecido. Ele voltou a pescar, irmãos. Ele voltou para a velha vida, onde Jesus tinha encontrado ele no início. Depois da cruz, Pedro se abateu de tal forma, porque ele negou o mestre. Então ele foi pescar de novo. Ele voltou para a velha vida. Ele voltou para o lugar de onde Jesus tinha tirado ele. Tomé estava amargurado. Estava envolvido em sua dúvida, na sua incredulidade. E sabe, irmãos, a dúvida, a incerteza, ela muitas vezes traz fome para a alma. O abatimento, irmãos, ele é capaz de ressecar a nossa alma. Ele resseca o espírito. Ele endurece o coração, irmãos. Ele nos deixa rígido por dentro. Esse abatimento de Tomé, irmãos, assim como Tomé, quando nós nos abatemos desta forma, deixamos de crer em Deus, irmãos, nós acabamos indo na direção contrária, sem rumo, indo para outro lado. Os dois homens a caminho de Emaús, irmãos, que Jesus vai ao encontro deles, a Bíblia diz claramente, eles estavam indo na direção contrária de Jerusalém. Jesus se coloca do lado deles, eles não entendem, eles não percebem que era Jesus, os olhos deles estavam fechados. Né? E Jesus, meio que como quem não quer nada, dando uma de desentendido, pergunta por que vocês estão abatidos, por que vocês estão tristes, por que vocês estão indo para lá. E eles ainda, irmãos, com ar de superioridade, eles dizem para Jesus, sem entender que era ele, é claro, eles dizem assim, como assim? Só tu não sabe o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? O que fizeram com Jesus? Varão poderoso em obras, mataram ele. Nós criamos nele, nós tínhamos esperança nele, mas ele foi morto, só tu não sabe disso. E eles ficaram abatidos, irmãos, até que a Bíblia diz que Jesus fez menção de seguir para outro caminho. E eles disseram, fica conosco. Fica conosco. E a Bíblia diz que eles, na beira da praia, eles se assentaram para comer. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. Quando Jesus partiu o pão para compartilhar, né, para comungar, para se relacionar com eles. Quando Jesus partiu o pão, as escamas caíram dos seus olhos. Eles entenderam que era Jesus e Jesus sumiu de diante deles. E a Bíblia diz que eles disseram, o nosso coração queimava quando ele falava conosco. Era isso que faltava a Tomé, irmãos. Ver o Jesus ressurreto. Era isso que faltava a Tomé, porque ele tinha ido na direção contrária. E quando nós vamos na direção contrária, irmãos, isso nos impede de estar presente para ver o Mestre. Isso nos impede de ver, irmãos, os nossos olhos se fecham para a perspectiva correta. E eu vou te dizer qual que é a perspectiva correta. E isso precisa moldar a sua vida, irmãos, independente do que você esteja passando, independente das dificuldades, a perspectiva correta é a do Cristo ressuscitado, e é só isso que importa.
É só isso que importa, meu irmão. Todo o resto, as demais coisas, Jesus disse que acrescentaria se nós buscássemos primeiramente o reino de Deus, porque é só o reino de Deus que importa. Jesus não está mais crucificado, irmãos. Jesus não está mais com os braços estendidos numa cruz. Ele não está dentro de um túmulo. Ele está ressurreto à direita do Pai. Ele intercede por nós e ele voltará. Essa é a perspectiva correta. Quando nós deixamos de lado essa perspectiva, irmãos, nós corremos para a direção contrária e tem tantas coisas tristes acontecendo dentro da igreja, irmãos, nos últimos dias, porque nós perdemos a perspectiva da cruz, do Jesus que morreu, mas não só morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos esperança. Jeremias, em Lamentações de Jeremias, ele diz, no capítulo 3, se não me engano, ele diz: traga à mente aquilo que te traz esperança. É Jesus Cristo crucificado, irmãos, mas ressurreto ao terceiro dia. Nós não podemos ser pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja apenas focados na sexta-feira de escuridão e de trevas. Nós precisamos ser os crentes, irmãos, que viram a luz ressurgir no domingo, para que o nosso coração não se abata. Quando nós falamos de Tomé, irmãos, nós alegamos que Tomé era alguém que tinha falta de fé. E Jesus mesmo disse que ele estava incrédulo, então está correto. Realmente, Jesus diz: creia para Tomé. Então realmente ele estava em incredulidade. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós dizemos que falta fé em Tomé porque muitas vezes para nós, irmãos, eu quero que você preste atenção nisso, nós entendemos fé como algo místico. Nós entendemos fé como palavras de afirmação. Eu faço isso e Deus vai me dar aquilo e eu tomo posse disso, daquilo, daquele outro. Isso é palavra de afirmação, isso não é fé, irmãos. Nós entendemos fé muitas vezes como crendice, irmãos. Né? Algo que é passado de geração em geração. Os nossos pais acreditavam nos lobisomem. Isso é crendice, irmãos, isso não é fé. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes nós alegamos que falta fé em Tomé, irmãos, mas nós também estamos mergulhados em incredulidade, porque não entendemos o que é fé. Nós confundimos fé, irmãos, com algo que foi dito, com tradições, com certas práticas, com certos rituais. Isso não é fé. É muito fácil julgar Tomé aqui, irmãos. Mas o que ele está fazendo aqui, irmãos? Quando ele diz: eu só acredito vendo, eu só acredito tocando, eu quero ver as marcas, eu quero ver as cicatrizes, eu quero ver as feridas. Ele está dizendo, Tomé está dizendo que não queria apenas ouvir falar de Jesus. Eu não quero apenas ouvir da boca de vocês, eu quero ver, eu quero presenciar. Tomé está dizendo: eu não quero apenas ouvir falar para que aplaque a minha dor, para que eu me sinta bem. Não é simplesmente isso que Tomé queria, irmãos. Sabe o que Tomé queria? Ele queria ver o Mestre. Ele queria o próprio Mestre. Ele queria Jesus na sua frente. Ele queria a razão da sua fé materializado em sua frente. Ele não queria viver de palavras bonitas, de palavras de afirmação. Ele queria ter uma experiência. E sabe, irmãos, eu ouso dizer para você que Jesus entendeu o que Tomé queria. Leia o texto comigo, a partir do verso 26. O texto diz assim: 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas, de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então disse a Tomé, olha só, irmãos, que interessante, Jesus aparece de novo em um outro dia, desta vez Tomé está junto dos discípulos. Algo tinha atiçado a sua esperança novamente. Ele queria ver ainda, mas aquilo chamou a atenção. E Jesus entendeu isso, porque Jesus faz de novo a mesma coisa. Aparece no meio deles e diretamente vai a Tomé. E diz, olha o que o texto disse no verso 27. Ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos.
Põe a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Sabe, irmãos, eu digo, Jesus ousou, sabe, eu ouso dizer que Jesus entendeu aquilo que Tomé queria. Porque, irmãos, o mestre voltou para se mostrar para ele. Ele aparece de novo no meio deles e se dirige diretamente a Tomé. Como quem diz, eu estou aqui para você. Para que você seja removido desta incredulidade. Para que eu tire você desse lamaçal de dúvida, de incerteza. Jesus veio para se mostrar a ele, irmãos. Assim como ele tinha ido atrás de Pedro quando estava fora do seu propósito, tinha voltado a pescar peixes, que Jesus queria que ele pescasse homens. Jesus aparece, irmãos, de volta para Tomé. A dúvida de Tomé, a incerteza, chamou a atenção de Jesus. Sabe por que o cristianismo é maravilhoso, o evangelho é maravilhoso, irmãos? Porque você pode duvidar dele. Você pode duvidar dele e o próprio Jesus aparece para te dizer: esta é a razão da esperança. Você não se move por aquilo que vê. Aliás, Hebreus diz, a respeito da fé, ela é a firme certeza, a convicção daquilo que não se vê, mas se espera. E depois começa a citar os heróis da fé. Abraão creu, irmãos. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Muitos anos antes de Cristo. Isso é fé. Noé construiu uma arca por muitos anos em que o Senhor tinha dito apenas uma palavra para ele, depois não apareceu mais. Deus aparece para ele e diz: vai chover, eu vou destruir tudo, constrói uma arca e salva a tua família e quem você conseguir. As pessoas debochavam dele, Deus nunca mais falou com Noé até que choveu. Ele não duvidou. Ele construiu uma arca, quando choveu ele estava pronto. Isso é fé. Isso é fé. Jesus entra no lugar aqui, irmãos, novamente, de repente, ele aparece, se dirige a Tomé, como quem diz: eu estou aqui, agora Tomé, você pode contemplar, Tomé. Você não precisa apenas ouvir falar, você pode tocar. Você pode não só ver as minhas feridas, você pode tocá-las. Você pode tocar nas cicatrizes. As minhas feridas sararão as suas feridas, Tomé. É isso que Jesus está dizendo para ele, irmãos. A certeza da ressurreição de Cristo destruiu a incredulidade de Tomé, jogou por terra aquela dúvida, aquela desconfiança. A ressurreição de Cristo transformou, irmãos, a incredulidade de Tomé em adoração. Sabe por quê? Ele começa o texto duvidoso e ele termina o texto adorando. Ele diz assim no verso 28, quando ele vê Jesus, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Ele está atestando a divindade de Cristo. O próprio Deus está na frente dele, irmãos, ressurreto, glorificado. E Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Eu tinha apenas ouvido falar. Jó diz algo parecido. Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Hoje eu conheço o Senhor de lado a lado. Eu tive experiência. Eu vivi, o Senhor me mostrou, o Senhor me tocou, eu toquei o Senhor. A ressurreição de Cristo, irmãos, destruiu aquela incredulidade, aquela dúvida, aquele abatimento. Apenas dizendo: toque, veja. Mas não acaba aqui, irmãos. Você pode estar dizendo assim: eu estou como Tomé. Você pode estar pensando: eu estou em dúvida, eu estou incrédulo, eu sou incrédulo, eu não creio nisso, né? Eu estou mergulhado em incerteza, em questionamentos, a minha vida está abatida, eu estou triste, eu estou focado apenas na sexta-feira escura, esqueci o domingo, ou nunca vi o domingo, nunca vi a luz. Ela não resplandeceu ainda na minha vida. Mas eu nunca vou ter essa oportunidade de Tomé. Tomé, o problema dele foi solucionado. Da primeira vez ele não estava junto quando Jesus apareceu. Mas Jesus apareceu de novo, então você pode dizer assim:
Ah, mas isso é uma oportunidade grande. Foi mais fácil para ele crer. Então você pode estar se perguntando, comigo não vai acontecer porque eu não vejo. Eu não posso vê-lo agora. Mas, se caso você esteja pensando nisso, Jesus te diz algo. Leia o verso 29. Ele diz assim: então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. É realmente isso. Foi mais fácil para Tomé vê-lo novamente, né? Ele não creu na primeira vez. Jesus aparece de novo. Daí mesmo diz: você crê porque me viu. Ponto. Agora é o que Jesus diz: felizes são aqueles que creem sem ver. Felizes são aqueles que creem sem ver, né? São aqueles que creem sem ver. Nós não somos guiados por vista, mas por fé. Não pelaquilo que vemos, mas pelaquilo que sabemos, pelaquilo que conhecemos. A nossa fé, irmãos, ela é racional. Jesus disse: vocês pecam, vocês erram, porque vocês não conhecem o poder de Deus e nem as Escrituras. Se você focar apenas no poder de Deus, você vai se tornar um crente místico. Se você focar apenas nas Escrituras, você vai se tornar um legalista. Alguém com um cérebro gigantesco, né? Que não conhece a Deus realmente. Então, Jesus está dizendo, é necessário aliar os dois. O poder de Deus e o conhecimento das Escrituras, né? Para que você seja alguém sadio. Sabe, irmãos, nós somos felizes porque cremos sem ver. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos, para Tomé? Para Tomé e para todas as gerações, na verdade, futuras, inclusive eu e você. Ele está querendo dizer duas coisas, irmãos, para aqueles que não tiveram a oportunidade que Tomé teve. Primeira coisa, irmãos, Jesus diz para Tomé: Tomé, você creu porque viu, mas felizes são aqueles que vão crer sem precisar ver. Sabe por quê, irmãos? As futuras gerações de filhos, eu, você, os nossos pais, os nossos amigos, aqueles que creram antes de nós, irmãos, eles são felizes porque não precisaram ver para crer. Mas sabe por que, irmãos, eles não precisaram ver para crer? Por causa deste testemunho, do testemunho como esse de Tomé e de tantos outros testemunhos nas Escrituras, irmãos, de pessoas que viram Jesus. Aliás, o livro de Atos começa, quase que no início dele, falando a respeito de testemunhas, mais de 400 ou 500, não lembro ao certo o número, irmãos, de pessoas que estiveram com Jesus depois da ressurreição. Tendo em mente que ele andou na terra por 40 dias. Ele apareceu a muitas pessoas. O livro de Atos deixa isso muito claro. E o livro de Atos foi escrito por Lucas, um médico, detalhista, cientista, irmãos. Alguém que poderia duvidar, mas não, ele também viu e outras pessoas também viram. Por causa de testemunhos como estes, nós podemos crer sem ver. E nós podemos esperar. Sabe, irmãos, é através deste relato, irmãos, nós vemos que Jesus usou a incredulidade de Tomé como ferramenta para alcançar ainda muitas vidas, como alcançou a mim e a você, ou como ainda quer te alcançar. Através de testemunhos como este, Tomé viu o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. Hoje, irmãos, nós podemos ter certeza, não só por causa da Bíblia, irmãos, mas por causa de relatos históricos. Se você for pesquisar a respeito de Tomé, irmãos, Tomé não só viveu, mas também morreu por ter visto Jesus. Ele viu Jesus glorificado e viveu a sua vida para isso. A história conta, registros contam, irmãos, que Tomé ele foi para a Índia e lá ele foi morto tentando pregar o Evangelho, porque diante das autoridades, diante das perseguições, irmãos, pessoas como Tomé, a maioria dos apóstolos, tirando João, irmãos, foram martirizados, eles foram mortos por causa do Evangelho. Eles chegavam diante das autoridades, daqueles que lhe perseguiam por causa do Evangelho de Cristo, e as pessoas diziam para eles: se você não negar Jesus, nós vamos te matar. E eles diziam: não posso negar. Eu o vi ressuscitado. Eu o vi glorificado. Ele esteve diante de mim. Eu pude tocar, eu pude vê-lo. E eu estou disposto a morrer por isso. Eu não vou abrir mão, mesmo diante da morte, de dizer que ele vive e reina para todo sempre.
Nós somos felizes, irmãos, porque podemos crer sem ver, por causa de relatos como estes. Essas pessoas diante da morte, irmãos. E não só os apóstolos, irmãos. Não só os apóstolos. Na história da igreja, muitas pessoas iam, irmãos, para espetáculos, para estádios serem devorados por feras, porque não negavam o nome de Jesus. As pessoas nos estádios se divertiam vendo eles serem massacrados por leões. Famílias inteiras iam, irmãos, para a morte, porque não eram capazes de negar que viram Jesus Cristo morto, mas ressuscitado. Nós somos felizes porque cremos sem precisar ver. Segunda coisa que Jesus nos ensina, irmãos, e aqui eu encerro, e talvez a mais importante, irmãos. Assim como Tomé teve a oportunidade de ver, se você crê sem ver, um dia você o verá. Irmãos, é a consequência. Se você crê sem ver, um dia você o verá. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia todo olho verá. Um dia todo olho verá Jesus Cristo vir em glória, para acabar com todas as dúvidas, com todas as incertezas, para destruir a incredulidade. Qual o seu posicionamento diante disso? Você tem hoje a oportunidade de crer sem ver. Crer sem ver. E eu quero te dizer uma coisa. Se você tomar a posição hoje de crer sem ver, um dia, meu irmão, você o verá. Ele virá em glória e ele te buscará, ele te chamará pelo nome. Ele dirá: entra, servo bom e fiel, entra para o gozo, entra para o banquete do teu Senhor para toda a eternidade. Felizes são aqueles que creem sem ver. Nessa noite, meu irmão, nessa noite, você pode. Eu sei que nós estamos distantes, mas eu quero orar por você. Quero orar por você. Nessa noite, meu irmão, você pode tomar um posicionamento de fé para aplacar a incerteza, para aplacar a dúvida, para destruir com a incredulidade. Talvez você diga: eu estou como Tomé, abatido, eu estou indo na direção contrária porque está dando tudo errado, as minhas esperanças morreram, eu estou perdido, eu estou nadando na escuridão, nas trevas da minha vida. Está dando até tudo certo ao meu redor, no que é externo. As coisas materiais estão dando certo. Nós estamos bem financeiramente, mas aqui dentro está faltando algo. Eu te digo que está faltando a razão da existência de todo homem, o próprio Deus. Enquanto Deus não estiver aqui dentro, irmãos, falta tudo. Enquanto Deus não estiver, enquanto Jesus Cristo não nascer aqui dentro do seu interior, falta tudo. Eu falei, irmãos, esses dias atrás, acho que foi até no Natal, irmãos. Jesus, ele pode nascer, não tem como contestar que Jesus Cristo nasceu, irmãos. Não tem como, você pode até não crer nele como Deus, mas não tem como contestar porque ele é um personagem histórico. Há relatos de Jesus Cristo. Ele nasceu como homem, ele andou sobre a terra. Você pode não crer na religião, na fé, mas ele não tem como contestar a pessoa de Cristo. Ele é um personagem histórico. Mas, irmãos, ele pode nascer 800 vezes em Belém. Se ele não nascer uma vez só no seu coração, você está perdido. Você está perdido para sempre. Você nunca vai vê-lo realmente. Mas se hoje você disser: eu realmente estou mergulhado em incredulidade, em incerteza, em dúvidas, me consomem, corroem a minha alma, parece que falta algo no meu interior. Eu adquiro as coisas. Eu estou feliz com a minha família, com os meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa, com o meu trabalho, mas parece que falta algo. Falta um espaço aqui dentro enorme, um vazio. Eu quero te dizer nessa noite que falta Jesus Cristo. E você pode crer sem ver nessa noite. Apenas abra o seu coração e diga: Senhor, entra na minha vida. Toma o teu lugar no meu coração. Eu me dobro diante de ti nesta noite. E eu peço que o Senhor mude a minha história. Me ajude a crer. A Bíblia diz que se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Se você buscar o Senhor, você será salvo. Você pode nessa noite dizer: Senhor, eu estou arrependido dos meus pecados. E eu quero que o Senhor entre na minha vida.
e salve-me de mim mesmo, primeiramente, da minha destruição, das minhas trevas, das minhas incertezas, da minha sexta-feira escura, do breu que está aqui dentro. Entre com a tua luz. Eu tenho certeza, meu irmão, que se você clamar nessa noite, Ele vem ao seu encontro. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar com você. Se fosse possível, ir no seu lar, você se reunir com os seus familiares, fechar os olhos, dar as mãos, em nome de Jesus. E eu gostaria que você clamasse pelo Senhor neste momento. Ele está nos ouvindo, irmãos. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Ele está em todos os lugares. Ele não tem limitação. Ele não tem dificuldades. Ele pode te ouvir, Ele pode me ouvir. Eu gostaria que você orasse a Ele nesse instante. Pai, primeiramente, Deus, eu te agradeço pela Tua palavra. Que essa semente, ó Pai, que foi lançada nesse instante, ela possa germinar. Aonde quer que esta palavra chegue, ó Deus. Em nome de Jesus, que ela chegue, Pai, como uma ferramenta transformadora. Em nome de Jesus, que ela chegue como um sopro do Teu Espírito, Pai, para transformar, para libertar, para tirar do cativeiro, da escuridão, das trevas, ó Pai. Em nome de Jesus, e trazer para a luz. Assim como a Tua palavra diz, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado. Em nome de Jesus, Pai, que isso possa acontecer neste momento, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que as pessoas possam ouvir aonde quer que esta oração, Pai, que esta palavra chegue, que as pessoas possam ouvir a Tua voz mais uma vez e desta vez não ignorar, ó Pai. Em nome de Jesus, que elas escutem o Teu chamado e aceitem esse convite à eternidade, este convite ao relacionamento com Deus, este convite de destruir essa divisão, isso que nos afasta de Ti, ó Pai. Esse convite para que a condenação do pecado seja retirada dos ombros delas. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Sopra vida nesse instante, mas vida de Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, vida abundante, ó Pai. Em nome de Jesus, sopra neste momento com o Teu Espírito, Pai, nos lares, trazendo entendimento, abrindo os olhos, ó Pai, indo ao encontro de pessoas, assim como o Senhor foi ao encontro de Tomé, assim como o Senhor foi ao encontro de Pedro, assim como o Senhor encontrou Paulo naquele caminho em que ele estava indo perseguir a igreja, o Senhor o encontrou, o impactou de tal forma, Pai, que a vida dele nunca mais foi a mesma. Em nome de Jesus, que aconteça isso neste momento, ó Pai. Nos retira, Senhor, desses momentos, Senhor, de adversidade, de abatimento, de incredulidade, Senhor. Mostra-nos a Tua glória. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos para que possamos ver as Tuas maravilhas, para que possamos contemplar o Teu poder, a Tua graça, o Teu grande amor, Senhor. Em nome de Jesus. Que nesse instante nos lares, Pai, que o Teu Espírito adentre nesse instante, ó Deus, trazendo libertação, que todo espírito maligno, Senhor, que tem tentado contra vidas, ó Pai, que tem tentado desmanchar relacionamentos, que tem tentado destruir a casa, Pai, que tem tentado acabar com a paz nesse instante, em nome de Jesus, caia por terra. Que todo espírito de enfermidade, ó Senhor, que tem tentado contra vidas, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito sopre nesse instante como um bálsamo de cura, Senhor, de libertação. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito sopre sobre os lares nessa noite, convencendo, Pai, convencendo do pecado, da necessidade de salvação, Pai, da necessidade de entregar a vida a Jesus. Em nome de Jesus, nós Te pedimos neste momento, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu Espírito, pela Tua misericórdia, para que o Senhor nos guarde, nos proteja, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.